Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz abençoados. Meu nome é Hélio Gonçalves, canal Conversa em Graça. E mais uma vez estamos aqui para um bate-papo, para um aprendizado, tanto você quanto eu. Também estou aqui aprendendo, ok? Esse canal é meu, não, é seu, sim, nosso, melhor ainda, né? Vamos lá. Como eu já disse, eu não tenho nada contra ninguém. Em nome de Jesus Cristo ressuscitado. Não. Mas eu tenho recebido uma série de perguntas, quer dizer, como sempre, né? Graças a Deus a gente recebe muitas perguntas, e a maioria delas é a respeito de um tema que para mim é um tanto polêmico, quer dizer, para mim não, né? Ele é polêmico. E eu, para dizer a verdade, eu não gosto de falar, mas como eu recebi algumas perguntas, tanto por interesse, querendo saber qual seria, o que a Graça fala a respeito, porque pessoas, como eu já estou elaborando esse estudo, vamos, né, em breve a gente vai trazer aqui, elas querem saber a respeito, né, e outras é porque refutam elas. E eu quero ler aqui rapidinho, inclusive para essas pessoas, eu quero dizer, para essas pessoas que refutam essas ideias, né, às vezes a gente vai falar alguma coisa, poxa, mas de novo você vai falar de dízimo, às vezes nem é, agora nem é. Você vai falar de dízimo. Então eu vou falar por quê. Quando você fala, essas pessoas que perguntam, que querem saber, elas são pessoas que já têm um coração aberto para a verdade. Tem outras que já não, já têm um coração fechado. Quando ela vê uma... Então, para essas pessoas, são abençoadíssimas, eu sei que elas são. Elas é que não querem entender. Eu as amo em Cristo Jesus. Eu agradeço a Deus pela sua vida, por estar aqui me vendo. Mas se não quiser, por favor, me bloqueie. Aqui tem é, é um sistema, né? Então vai para muitas pessoas, para todos os meus favoritos, são muitos. Se você não quer, não tem problema não. Não assista. Não assista. Mas se você está assistindo é porque alguma coisa tem. Tá certo? Vamos lá então. Vamos ver o que a Bíblia também diz, né? Não é só o Antigo Pacto, não. É o Novo também, né? Porque nós estamos no Novo. Gálatas capítulo 4, a partir do verso... Quando eu falo 4, eu sempre já disse, né? Quando eu falo 4, é 4. Lê ele todinho, mas vamos a partir do versículo 29. Mas, Gálatas 4, 29. Mas, como então aquele que era gerado segundo a carne perseguiu o que era segundo o Espírito, assim também agora. 30. Mas o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. 31. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Então, o que eu quero dizer com isso, o que a Bíblia quer dizer, é que na realidade é o seguinte, esses que perguntam, que querem saber, eles são filhos da livre, já tem o coração aberto. Os outros já não, o coração fechado. Não tem problema não, continua trabalhando aí, trabalha, a situação tá fácil, né? Você toma café com filé mignon, almoça filé mignon, não é isso? Então, tudo bem, você tem muito dinheiro, beleza, se esforça, sabe? Ganha bastante dinheiro e leva lá. Não é assim que você quer? Então vai. Eu não tenho nada contra, não. Eu não estou dizendo aqui o que você deve fazer. Estou dizendo o que Deus quer. Veja, olha só. E o que Ele quer é te presentear. Porque eu já dei aqui um exemplo de pessoas assim, por exemplo, pessoas casadas, têm filhos, né? Pequenos. E a mãe chega para a filha e fala, filha, faz isso. Ah, mãe, não é isso não, depois. Filha, faz isso depois. Filha, faz isso depois. Aí passa um tempo na escola, os amiguinhos, as amiguinhas têm lá um celular novo, sei lá o que for.
Aí chega em casa, mãe, pode ir. Aí a mãe vai falar assim, filha, não enche, depois. Não vai dar certo, né? Então tá, filho da escrava. Vamos lá agora. Vamos falar filho da livre. Como é que é? Seguinte, é a mesma filha, só que agora é o seguinte, ela ajuda a mãe se a mãe pedir, ela faz um monte de coisa se a mãe pedir, mas é um doce. A mãe vendo, mesmo que ela não peça nada, a mãe dá, o pai dá. É a mesma coisa a Deus. Se você obedece a sua palavra, a palavra dele, ele vai te dar não o que você quer, mas o que você precisa. E até mais. Lembra-se de Salomão? Pois é. Você pede uma coisa, mas dentro da palavra, ele vai te dar até muito mais. Então eu sinto muito. Me perdoa se você, por um acaso, não gosta de ouvir. Eu vou passar aqui uns vídeos, não agora, eu estou preparando, elaborando, sobre dízimo. Não gosto de falar, mas eu estou aqui para isso. Essas abluções, essas enganações que tem nesse sistema religioso. Então, se você não quiser, por favor, então, pode me bloquear, não tem problema nenhum. Eu continuo agradecendo a Deus pela sua vida. E não vou citar o nome de ninguém aqui, porque são várias pessoas, né? Não vou citar o nome de ninguém. Nem mesmo daquelas as quais me perguntaram o que querem saber mesmo. Nem mesmo delas, para não complicar a vida, porque o tempo, Deus vai dizer o que deve ser feito. Isso é um presente de Deus, sabe? Obedecer a palavra dele, porque o nosso alfabeto é A, B, C, D. O de Deus é obedecer. Todos nós ficamos felizes, né? Quando recebemos presentes de alguém, ou mesmo quando damos presentes, né? É algo muito prazeroso. Queremos compartilhar. Perdão. Queremos compartilhar com as pessoas que amamos, sejam eles familiares, amigos, vizinhos, enfim. E a ideia aqui não é diferente, né? Eu quando esboço assim, é para que de repente a gente não saia do contexto, para deixar bem claro. Queremos compartilhar, eu quero compartilhar com você acerca de alguns presentes que Deus ofereceu, aqueles que são seus, né? Você e eu. Vai daquele que quer. Se você quer ou não, se eu quero ou não. Veja que não se trata daqueles veículos assim meio caidinhos que encontramos às vezes aqui pelas ruas de Goiânia, de São Paulo, do Rio, de Minas, enfim, com aqueles adesivos colados nos para-choques, ouvidos com a frase presente de Deus, ou foi Deus que me deu, ou coisas do gênero, né? Engraçado. Em verdade, trataremos de presentes que são maravilhosamente especiais para as vossas e nossas vidas. Presentes que seguem conosco por toda a eternidade. Presentes dos quais somos eternamente agradecidos por tê-los recebido. Contudo, presentes dos quais, com tudo isso, para que possamos tomar posse, né? Desses presentes. E para a gente tomar posse deles é necessário que compreendamos que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus. Isso está na Bíblia também. Se você não sabe, é só ler 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9, 10, 11 e 12. E por aí vai. Tá certo? Aí você fala assim, então Hélio, diz aí, o que foi que Deus nos deu? Muito bem, vamos lá. Um dos presentes é que fomos gerados nele mesmo, gerados na fé. Razão pela qual conhecemos o Evangelho da Graça do nosso Senhor Jesus Cristo, um ressurreto, né? Não um Jesus judeu, Jesus Nazaré, um ressuscitado.
O evangelho que não se conhece apenas lendo, mas, como disse o próprio apóstolo Paulo, também ouvindo, porque é através dele que o dom da fé vem, que vem e vem pelo ouvir. Esse aí é ativado em nós. Deus mesmo nos gerou na fé, através do apóstolo Paulo, razão pela qual temos hoje a mente de Cristo ativada em nós. Quer dizer, quem tem a mente aberta, ativada, ouve. Que dízimo é alimento, que não é de Deus. Batismo não é nas águas, pelo sangue de Cristo, quando ele morreu na cruz. Tá certo? Que não existe esse negócio de buscar a Cristo, buscar a Deus, porque ele já está em você. Como é que você vai buscar algo? Como é que você vai... Você tem seu estômago, está fora do seu corpo, aí você vai buscar, você não consegue. Isso não tem lógica. Isso aí é de gente que tem titica de galinha na cabeça. Titica de galinha, entendeu? Ou então é o tipo da pessoa que, apesar que nós amamos em Cristo, e que Cristo também ama muito, ou ama e muito, são assim, água de salsicha. Ou então, crente Capitão Caverna, engole tudo quanto é groselha, que permite que a serpente choque seus ovos. Os ovos da serpente, ela choca na sua cabeça. Aí você vai nas redes sociais e fala, de novo você vem falar disso aí, pelo amor de Deus, não me veja, não tem problema não. A Bíblia fala que a fé não é de todos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1, 2, 3 e 4, e vai, por aí vai. A fé é de muitos, muitos não significa todos. Ok? Não preciso desenhar, né? Que aqui, mesmo que você não tenha a mente de Cristo ativada, você vai entender. Ou não quer? Você está querendo me esganar daí para cá. Ó, lembre-se, Deus está olhando você. Outro presente especialíssimo, tão importante quanto o anterior, muitos outros como a vida eterna. Ser abençoado, um predestinado, um eleito, e por aí vai, né? Tudo isso Deus nos deu como presente e muitos de nós não reconhecemos. É a ressurreição dentre os mortos. E nesse sentido, é a esperança da transformação dos nossos corpos, né? Também está na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 35 a 48. Bem claro lá. É só ler. Não espere o pastor pegar aí da revelação dele, não, interpretação, porque não sei o quê, que ele vai te levar. De Macedo, Renato Cardoso agora anda dizendo aí para ninguém mais fazer aplicação em criptomoeda, porque não sei o que, sabe por quê? Porque aquele rapaz lá que doava 72 milhões para o Edir Macedo já não faz mais isso. Que está sendo perseguido pela Polícia Federal aí, não sei se já foi preso. O mundo é desse jeito. Não fala do meu pastor, hein? Amém? Nós até já podemos saber como será esse corpo, né? Jesus, por exemplo, em determinada ocasião, ao ser questionado pelos saduceus, em Lucas 20, de 27 a 36, sobre uma mulher que, pela tradição judaica, teria se casado com 7 irmãos sucessivamente, um após o outro, né? Um após a morte do outro, melhor dizendo, e por último vindo a morrer na ressurreição de quem ela seria mulher. Jesus então respondeu, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de se casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são os filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Em outras palavras, seus corpos não podem mais morrer.
viverão, isso está falando dos gentios, de quem tem a mente aberta, o coração aberto, a mente de Cristo, tá? Não é dessas pessoas que me criticam aí, que falam que pastor dela que está certo, eu aqui. Ela já foi criada para isso, sabe? Não é para. Ela não foi criada para entender o evangelho, o verdadeiro evangelho. Ela foi criada para ir na igreja. E daí ela não sai. É aquele que vai daqui, ó, né? Ninguém me tira. Vamos lá então. Corpos dos quais Jesus Cristo foi primogênito. Romanos 8:29. Corpos glorificados, semelhante ao dele, sem enfermidade, sem debilidade, corpos perfeitos, eternos. Isso é um presente de Deus, né? Mas nós vamos lá então, vamos passar uma pá de cal nisso aqui. Nós já recebemos esses presentes e por fé deles tomamos posse. Essas verdades são realidades em nossas vidas. Não estamos mais debaixo da lei de Moisés, e sim no século vindouro, né? No pacto da graça de Deus. Portanto, somos dos que foram tidos por dignos para alcançar os benefícios. Os poderes do século vindouro, Cristo Jesus, pelo seu sacrifício na cruz, já tornou perfeitos para sempre. Em Hebreus 10:14, você já é uma pessoa perfeita. Só não é perfeito aquele que por um acaso está do outro lado aí. E, Hélio, de novo, você vai falar de batismo, dízimo, de essas abluções aí. Não, poxa vida, isso não, pelo menos é bíblico, né? E como eu disse na pregação passada, teve um abençoado aí, um pastor, que veio, não vou dar a honra, porque esse canal aqui, apesar de ser pequeno, novo, ele tem transpassado barreiras aí, quer dizer, estados, né? As perguntas, inclusive, elas vêm de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, vem do Mato Grosso. Tem dois amigos, um em São Tomé e Príncipe, o outro em Angola, e eu não vou dar esse boizinho, essa chancezinha, esse negocinho de ficar citando o nome aqui para fazer propaganda do nome desse abençoado não, tá? Abençoado porque ele também salva para sempre. Vamos lá. Somos povo que Deus tem por digno, que foi escolhido para viver uma vida sobrenatural, uma vida sobremodo excelente aqui na terra. Nós somos, nós reinamos em vida. Romanos 5:17. Quer mais ainda? Vamos lá. Isso não é. Não. Está na Bíblia. Em Salmos 82, João 10, diz que você e eu, nós somos pequenos deuses. Vai lá ler. Tá certo que de repente alguém pode ir lá e falar, não, mas espera aí. Fala, o pastor deu risada. Quando fala Deus desse século, quando fala Deus desse século na Bíblia, está falando de Moisés, da lei de Moisés. Esse século está falando lá. Então nós temos que ver sempre quem escreveu, para quem escreveu, onde escreveu, entendeu? Tudo isso não é esse crente Capitão Caverna que engole tudo, né? Todas as besteiras aí, depois ele engole tudo quanto é tranqueira, né? Aí com bastante titica de galinha na cabeça, que não tem nada da mente de Cristo, aí quando alguém fala alguma coisa como eu falo, ou irmão, pregadores da graça, falam, aí ele abre a boca, Capitão Caverna, né? Abre a boca, tira uma merda de lá, que ele, perdão a palavra, que ele engoliu, tira e negativo. Não é assim que funciona. Bom, eu só sei que eu sei a minha posição em Cristo, tá? Eu creio e tomo posse dessa palavra, porque, como eu disse a princípio aqui, eu não estudo que tanto você quanto eu aprendemos. Outra, mesmo tendo esboçado isso aqui, é como se fosse uma sala de aula. Numa sala de aula, quem aprende mais é o professor. Isso eu acho que não é novidade, né?
Todo mundo deve saber disso, que quem aprende mais é o professor. Sabe por quê? Porque aqui ele prepara uma aula, que ele vai dar essa aula o dia inteiro, então várias vezes, ou para várias classes, para vários alunos. Então ele é o que aprende mais. E eu estou aprendendo, fui eu que esbocei, mas eu estou aprendendo. Tá certo? Porque no momento, aquele que habita em você, Jesus Cristo, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, 17, 1 Coríntios 6, 19, 17, 24 de Atos, diz que você é o templo de, não é aquele de pedra, é o templo de Deus, que você, o próprio Jesus está em você. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Tá certo? Porque o Espírito, se não me falha a memória, é Eclesiastes que está dizendo, logo no capítulo 1, diz que quando eu morrer, ou você morrer, a carne fica, né? Aí ela vai para o inferno. A outra coisa que de repente as pessoas querem, que nem eu preguei, acho que eu fiz uns 3 ou 4 vídeos a respeito de que inferno não existe. Inferno é Geena, é inferno, aquele. Não existe mais. Hoje é como é que fala? Um ponto turístico aos redores de Jerusalém. Então, quando disseram para mim, não sei o que, pastor, lógico, né? Ou eles estão. Esses pastores estão, sabe, tiririca, sabe por quê? Porque eles estão perdendo. Mas quando ele fala de inferno, é porque ele está botando medo em você. E se você não der disso, não vai para o inferno. Então, quando eu preguei a respeito, então muita gente veio falar comigo, né? Pastores. Porque se esses membros de igreja, de paredes, né, souberem que isso não existe, que eles estão sendo enganados há muito tempo, aí de raiva eles vão sair fora. E as igrejas estão ficando vazias, graças a Deus. Tá certo? Bom, deixa pra lá, eu não vou continuar mais não, depois a gente continua uma outra hora, eu vou falar. E sinto muito, mas eu vou falar mesmo. Agora que a maioria das perguntas é sobre dízimo, se eu não falar sobre, depois as pessoas vão ficar chateadas comigo. E aí elas terão razão. Eu estou aqui para isso. Se eu botei aqui o meu rosto, para mim, a tapa, é isso aí que vai acontecer. Eu estou aqui para isso mesmo. Tá certo? Porque é por isso que eu fui salvo. Salvo pela graça. Isso foi desde antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículos 2, 3 e 4. Salvo pela graça desde antes da fundação do mundo. No mesmo livro de Efésios 2, 8 e 9, fala: de graça eu fui salvo, não pelas obras meritórias, mas pela graça desse Cristo que vive em mim. Veja bem, você não esquece, tá bom? Se você não é uma pessoa dessas que fica me criticando aí, né? Mas eu sei que você está me vendo, visualize, compartilhe esse canal, veja os próximos vídeos que você será lembrado se você ativar esse sininho aí e se inscrever, tá certo? Pra gente aprender um pouquinho mais, beleza? Deus foi, é e será eternamente contigo, e todos os seus, graça e muita paz.